Viva! Crónica do Mundo, a partir de Joanesburgo, na África do Sul. Um país que esta semana está indelevelmente marcado pela partida da sua seleção nacional de rugby para o Campeonato do Mundo que se realiza na Nova Zelândia, nos antípodas em relação a Portugal, também muito longe da África do Sul. A Nova Zelândia, uma das grandes potências do rugby mundial, vai acolher a terceira maior competição desportiva do mundo, do ponto de vista organizativo, do ponto de vista do enquadramento orçamental também. Depois dos Jogos Olímpicos e depois da fase final do Campeonato do Mundo de Futebol, é a fase final do Campeonato do Mundo de Rugby a competição que maior atenção mediática concita, que maior número de fãs movimenta e, sobretudo, que em termos estruturais, maior grau de exigência levanta. Os sul-africanos são os campeões mundiais em título. Conquistaram o título no Stade de France, em Saint-Denis, há 4 anos. Curiosamente, foi a primeira vez que uma equipa do Hemisfério Sul conquistou o título no Hemisfério Norte. De resto, 4 anos antes, em 2003, havia sucedido exatamente o contrário, com a Inglaterra a ganhar à anfitriã Austrália no encontro decisivo por apenas um ponto, mercê de um pontapé de penalidade, que, como se sabe no rugby, vale 3 pontos, apontado na última jogada do encontro da final do Campeonato do Mundo de 2003 por Johnny Wilkinson, que passou a ser, evidentemente, herói nacional. Ora, heróis nacionais já são seguramente os Springboks. Os eleitos de Peter de Villiers, um treinador tão amado quanto contestado na África do Sul, mas que se mantém ao leme de uma seleção que tem, eu diria, fundadas esperanças em fazer um grande campeonato do mundo na Nova Zelândia. Ainda esta quinta-feira, 1 milhão de pessoas estiveram na Nelson Mandela Square e ao longo das principais artérias de Sandton. Sandton é uma cidade do noroeste de Joanesburgo, muito próxima da Grande Joanesburgo, onde se concentram as principais empresas, os principais bancos, os principais centros comerciais e também os principais hotéis da cidade sul-africana, que não sendo capital, é também o seu essencial centro económico, justamente Joanesburgo. Pois Sandton teve 1 milhão de pessoas numa cerimónia e num cortejo que teve também a presença do Ministro dos Desportos e da Recreação sul-africano e, naturalmente, a presença de imensos órgãos de comunicação social, nacionais e estrangeiros, que quiseram estar presentes naquele que foi um arrepiante adeus aos Springboks. A seguir, viajaram no Gautrain, o novo comboio rápido que une em 15 minutos apenas Sandton ao aeroporto internacional OR Tambo, o principal aeroporto a servir Joanesburgo. E daí o imenso voo Transíndico e depois até ao Pacífico, o voo até Auckland, até ao local onde se vai concentrar nos próximos dias, até ao seu primeiro encontro frente ao país de Gales, no dia 11 de setembro, a seleção campeã do mundo de rugby. E falo-vos hoje de rugby, desde logo porque gosto muito da modalidade, de há muitos anos a esta parte, porque entendo que é um jogo extremamente leal. Há inclusivamente uma velha anedota que diz que o futebol é um jogo de cavalheiros jogado por selvagens e que o rugby é um jogo de selvagens jogado por cavalheiros. E eu creio que esta máxima vale absolutamente aquilo que se pensa do rugby hoje em dia. Trata-se de uma modalidade extremamente dura do ponto de vista físico, em que o confronto físico não só é normal, não só é rotineiro, regular, como é até estimulado pelas próprias regras do jogo, mas em que perpassa por todo o jogo e por todas as comitivas, por exemplo, num campeonato do mundo, uma imensa lealdade. Os valores da lealdade, os valores da ética no desporto estão presentes em todas as grandes competições de rugby e são apanágio de todas as grandes seleções mundiais de rugby. Ao contrário, como muito bem sabemos, de muitos, eu diria, reputados agentes do futebol, sejam jogadores, sejam técnicos, sejam agentes FIFA. No rugby não é assim. E é neste clima de grande lealdade que a seleção sul-africana encara a sua presença em mais uma fase final do Campeonato do Mundo, que decorre de 9 de setembro a 23 de outubro. E porquê durante tanto tempo? Durante um mês e meio? Justamente porque o intervalo entre cada jogo é um intervalo naturalmente superior àquilo que sucede, por exemplo, no decurso de uma fase final de um Campeonato do Mundo de futebol. As melhores equipas do mundo estão
na África do Sul, ou com a África do Sul, na Nova Zelândia. Não estão os Lobos, não está a seleção de Portugal, depois de uma histórica presença no Campeonato do Mundo de França há 4 anos. Portugal acabou por sussurrar na fase de apuramento e não consegue fazer a viagem mais desejada, a viagem até aos Antípodas. Quanto à seleção sul-africana, quanto aos Springboks, ela é muito mais do que uma seleção de rugby. É o símbolo de um país unido na sua diversidade, é o símbolo de um país que das fraquezas fez forças e que, desde meados da década de 90, se soube reativar, reconstruir e assumir no panorama internacional. Um país onde dá gosto de viver. É esse símbolo de país, a Seleção Nacional de Rugby, que todos vão poder ver dos Antípodas, da Nova Zelândia, participar no Campeonato do Mundo de Rugby e defender o título que conquistou há 4 anos. Não falo hoje de um dos temas candentes da atualidade açoriana, a eventual redução do número de horas da RTP Açores para 4 horas diárias na faixa entre as 19 e as 23 horas, como foi anunciado pelo ministro Miguel Relvas na Assembleia da República. Não falo por se tratar de um tema suficientemente melindroso, importante, um tema que me é caro e sobre o qual tenho uma opinião, creio que perfeitamente fundamentada, mas falo-ei na primeira crónica do mundo, nos Açores, isto é, um pouco mais para diante, dentro de 3 semanas. Aqui de Joanesburgo é tudo por hoje. Continuamos a ouvir-nos e a sentir-nos no sítio do costume e o mail de contacto é sempre o mesmo, rui.almeida@radioatlantida.net. Até para a semana, aqui mesmo, no sítio do costume.